Olá! Presenciamos neste mês a maior tragédia ambiental do país, que inundou cerca de 80% do estado do Rio Grande do Sul. Dentre outros problemas, a principal causa está sendo atribuída às recentes mudanças climáticas. Para entendermos um pouco mais este assunto, conversamos com Rodrigo Reis, especialista em relações internacionais e mudanças climáticas. Logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com o especialista em relações internacionais e mudanças climáticas, Rodrigo Reis, que vai nos explicar como as mudanças climáticas estão influenciando a ocorrência de desastres naturais. Olá, Rodrigo, tudo bom com você? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia. Rodrigo, antes da gente começar a conversar, mais particularmente aí sobre a questão das mudanças climáticas, conta um pouquinho para a gente da sua formação e da sua experiência profissional. Eu sou formado em Relações Internacionais, eu me formei na Universidade de Londres e fui trabalhar no Parlamento Europeu, onde eu era responsável, junto com um time de outros consultores, por educação não formal para todos os membros, na época, os 28 membros da União Europeia. Então, a gente desenvolveu pautas muito relevantes, principalmente a União Europeia, com questões de migração, segurança, mudanças climáticas e pautas de uma maneira geral, que eram, na época, bastante relevantes e até hoje possuem uma importância global nesse sentido. Bacana. E, Rodrigo, me fala uma coisinha. Em relação às atuais mudanças climáticas, qual que é o papel da ONU? Bom, a ONU tem um papel, acho que é importante lembrar que a ONU ela é composta por países membros, então a ONU não é uma entidade, vamos dizer assim, independente, única, ela é a junção, em fórum de interesses e debates dos países que compõem a própria, as Nações Unidas. Então, as Nações Unidas atualmente reconhecem 192 países, e elas são compostas por estados membros que pagam e financiam as suas atividades. Então, obviamente, existe um peso ali em relação a membros que são, conseguem contribuir de maneira mais efetiva, com aportes financeiros maiores e outros menos. E isso, com certeza, é um dos pontos muito importantes, que refletem também algum tipo de divisão ali dentro, de influência, de poder, de tomada de decisões. E pensando nisso, nessa questão desse cenário político mundial, qual que é o papel do Brasil, principalmente após ter assinado o Acordo de Paris? A gente sabendo aí que foi um acordo bastante discutido, alguns países com muitas dúvidas em relação às metas a serem propostas. O Brasil sempre foi um país que teve bastante peso, e influência no cenário internacional, com questões, vamos colocar, bastante contemporâneas. Então, o Brasil ele tem, por exemplo, um reconhecimento longo sobre questões de direitos reprodutivos, por exemplo, na parte da agenda de sustentabilidade, mudanças climáticas. O Brasil sempre foi um dos países que tocou, que conseguiu aglutinar e criar realmente aí uma força que é bastante contemporânea, bastante progressista, de certa maneira. Então, o Brasil sempre teve um papel de liderança e protagonismo em diferentes momentos dentro das Nações Unidas e de maneira bastante global. E a gente viu, principalmente nos últimos anos, no último presidente, o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil entrou e teve um momento de muita sensibilidade, porque essas agendas e essa importância foi alterada, de certa maneira. Então, o Brasil teve questões diplomáticas muito sérias na época. E agora eu entendo que o Brasil volta a tentar puxar algumas pautas globais
de importância, né, para o Brasil e para o mundo. Sim, Rodrigo, você bem colocou aí que o governo brasileiro, né, ao longo da história, sempre teve um protagonismo nas discussões políticas voltadas aí para a questão ambiental, principalmente. Como que o governo brasileiro ele pode estabelecer aí políticas públicas mais assertivas para ajudar, principalmente em casos de desastres climáticos? Eu acho que a gente tem que falar muito, Renata, em prevenção quando a gente fala em desastres naturais, né? Os sistemas de prevenção e resposta a desastres naturais, então são dois pontos, acho que muito importantes, eles têm que ser pautados, né, de maneira sistemática. Então, um deles é um sistema rápido, né, de resposta a desastres naturais, e esse sistema ele é debatido, né, muito de maneira internacionalmente, ele é muito forte, existem soluções conjuntas, existe muita cooperação internacional, existem fóruns, né, que trazem exatamente essa discussão, esse debate sobre mitigação, né, com questões de desastres em larga escala. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho bem importante é a questão da prevenção, né, porque que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul poderia ser evitado parcialmente, né? Eu acho que não dá para ser maluco e falar que, né, foi um erro político, foi, com certeza, foi uma posição extrema, né? Foi um desastre extremo. O Rio Grande do Sul tem, tradicionalmente, né, essa inversão entre questões de muita chuva e seca, mas esse ano especificamente foi algo fora de proporções. Então, a prevenção, investimento antecipado, né, a criação desses mecanismos que a gente está falando, com certeza teria mitigado, né, ou de alguma maneira diminuído, né, o tamanho possivelmente dessa tragédia, mas dificilmente evitado, né, porque foi realmente o que a gente considera aí, né, acho que extremo, realmente aí o tamanho da coisa, a dimensão que tudo isso realmente tomou. Uhum. E, Rodrigo, a gente, eu sei, né, que de repente a gente fala, engenheiro de obra feita, né, não é muito o que eu quero fazer. Mas se a gente pegar o histórico da maioria dos acidentes ambientais que a gente tem, né, problemas de contaminação histórico, a gente vê, de fato, um despreparo das autoridades, né, uma falta da prevenção, e o preparo mesmo até de lidar de forma mais imediata com os problemas. E é curioso, porque eu vou ser bem honesta para você, eu sei que foi fora das proporções, mas eu até imaginava que, diante até do que a gente já vivenciou, né, se a gente pegar esses históricos, a gente estaria um pouco mais preparado, até para dar uma resposta para a sociedade, para agir de forma mais rápida. E a gente viu que não, né? Que realmente ainda há um despreparo muito grande das autoridades, acho que tanto nível municipal, estadual, federal, e muitas vezes a gente não consegue dar a resposta que é necessário. Você vê isso só no Brasil ou você vê isso como um problema de política mesmo, né, mundial? Talvez porque a gente não consegue prever e daí fica sem essas respostas, né? Como que você faz essa análise? Eu acho que esse é um problema generalizado. Eu acho que não é só o governo brasileiro, né? Eu acho que todos os governos, em algum nível, sempre poderia, né, e deveria olhar mais atentamente a isso. Mas eu acho que é importante a gente, por exemplo, trazer, né, a experiência do furacão Katrina nos Estados Unidos, né? Acho que outro evento extremo climático, né, de largas proporções, no qual realmente ali o sul dos Estados Unidos, os estados que eram banhados e tiveram, né, principalmente a cidade de New Orleans, etc., né, foi um desastre não só ambiental, mas humanitário, social, né? Então, realmente, esses desastres são muito chocantes, né? A gente pode pensar no Japão, talvez em contraste, né, um país que
que já tem uma tradição, uma história de trabalho, né, com desastres naturais. O Japão é atingido por terremotos, tsunamis, etc., há centenas e centenas de anos. Então, existem políticas públicas ali muito pontuais e muito eficientes, né? Mas mesmo assim, né, nos últimos eventos climáticos extremos, o tsunami que teve impacto, né, na usina nuclear de Fukushima. Então, assim, exato, são eventos muito pontuais e de largas proporções, muito difíceis de ser evitados, né? Mas eu acho que os países ali estão em diferentes níveis de preparação, de investimento, de estrutura, de mitigação de desastre. Então, realmente existem, acho que, inúmeras proporções, mas quando a questão é muito grande e muito severa, eu entendo que é muito difícil os governos estarem aí 100% preparados. Preparados, né? Há uma dificuldade de fato, né? Tá. E, Rodrigo, a questão da diplomacia climática, né? A gente vê que é uma realidade que muitos países já trabalham, mas, na sua opinião, é possível mitigar os efeitos climáticos com esses acordos, como a gente viu, né? Acordo de Paris, né? Protocolo de Kyoto e tantos outros? O que você acha? Você acha que a gente melhora, mitiga, resolve? Eu acho que sim, desde que não fique só na fala, não fique só na teoria, né? Eu acho que é necessário ações efetivas de realmente práticas pragmáticas e que os países ricos, principalmente, se comprometam, né? Não só os países em desenvolvimento, mas efetivamente uma puxada, né? Uma guinada de países em desenvolvimento, países em vias de desenvolvimento, que efetivamente precisam atuar de maneira cooperativa. Então, eu acredito muito em fóruns de discussão, mas acredito que precisa existir um comprometimento, né, tanto governamental quanto da iniciativa privada, né? Esse não é um tema que pode ser trabalhado e deve ser trabalhado somente por governos. É realmente uma questão multidimensional, né, de larga escala, e não é um país ou um grupo somente de países que vai conseguir mudar isso. É necessário uma ação coletiva, né, coordenada, para trabalhar com questões tão estruturais, né, como energia, como resíduos, lixo, reciclagem, né, com questões aí mais variadas, das mais variadas, que não dependem de ou somente um grupo ou um país específico. Tá. E isso que você falou é super importante, né? Eu estava aí na última COP, na COP 28, e realmente se falava muito nisso. É importante debater, é importante conversar, sim, mas acho que já passou essa fase de conversa, de debate, e realmente a gente precisa ter uma agenda de implementação. E daí eu fico, né? Eu realmente faço um questionamento. Até que ponto os países realmente estão preparados para efetivar aí uma agenda para mitigar ou para enfrentar as questões de mudanças climáticas, esses eventos extremos. Eu acho que ainda está ainda numa esfera de discussão. A gente precisa superar, né, falar, bom, ok, já discutimos, já entendemos a problemática, como que a gente adota aí medidas eficazes, né? Então, eu acho que talvez demore ainda um pouquinho, porque percepção minha, daí é uma resistência um pouco mais, né? Não sei se é porque é uma resistência econômica, uma resistência de dificuldade de implementação, de fato, mas eu acho que a gente está nesse período aí, realmente, de transição de ideias para a prática. Exato, eu acho que é um ótimo ponto, Renata. Eu acho que é uma teia de interesses, né? Eu acho que não se resume somente a uma questão ambiental ou uma questão social. É realmente uma pauta transversal, né, que a gente chama, e é uma pauta que vai desde questões econômicas, questões políticas, né? Existe uma questão muito forte na parte dos interesses econômicos e políticos de diversos grupos dentro desse debate.
Então, se a gente, por exemplo, pegar a questão de energia, né, energia limpa, renovável, que é uma das grandes bandeiras, né, acho que a gente tem um jogo de interesse muito forte nessa questão, entre os principais produtores, né, de matrizes energéticas, no carbono, petróleo, entre outras, a questão da própria eletricidade como um possível substituto, a questão tecnológica, né, de realmente essa tecnologia poder ser acessível para diferentes faixas, né, da população, socioeconômicas, etc. Então, eu acho que todas essas questões, né, da agenda climática são questões que perpassam, né, aí diferentes áreas, diferentes recortes da sociedade. Sim, e isso que você falou da transversalidade eu acho fundamental, né? E até fazendo um link aqui, no seu ponto de vista, quais são as principais políticas para, de fato, a gente combater a questão das mudanças climáticas? Olha, é uma pergunta difícil, mas eu colocaria, né, alguns pontos aqui. Eu acho que a questão das energias renováveis é fundamental, né? Eu acho que a questão dos resíduos é uma questão, lixo, de certa maneira, é uma questão fundamental, né? Eu associo a questão dos resíduos muitas vezes com a questão do consumo, né? Então, nós, como consumidores, temos uma responsabilidade pelo que nós compramos, né? Então, a roupa que a gente consome, a quantidade do que é consumido, né, é uma responsabilidade direta da população, dos consumidores, né, nossa, de certa maneira, porque existe muita coisa envolvida em uma cadeia de produção, né, que talvez a gente nem se dê conta. Né? Então, a quantidade de água, o algodão, o deflorestamento que pode acontecer para poder ter aquela plantação específica de uma cultura, a monocultura do algodão para poder fazer a produção e a exportação disso, o uso da mão de obra, né? São tantas questões em uma cadeia produtiva de uma simples camisa, né? Mas eu acho que essa questão da produção dos resíduos é muito forte, sem sombra de dúvidas. A gente acho que tem outras questões muito importantes, né? Todo realmente em todo esse mapa de atores e interesses que existe, né, na agenda da sustentabilidade. Eu acho que você pegou aí alguns pontos muito interessantes, né? Não se tem, não é um problema único e a gente também não tem uma resposta única, né? Não é uma coisa matemática. E eu acho que talvez a gente tenha que avaliar particularidades para conseguir dar uma resposta mais assertiva, isso a depender do local, da região, né? Você tem, às vezes, regiões com uma maior incidência solar, outra região com, né, ventos ali mais favoráveis. Então, realmente, a questão energética é algo que tem que ser enfrentado. A gente sabe que a questão dos combustíveis fósseis não se sustenta por muito mais tempo, mas tem uma questão econômica por detrás de tudo isso. Não é só a questão solar, não é só a questão eólica, na verdade, é um conjunto e uma composição aí que talvez a gente venha como solução para a questão energética. A questão do lixo, realmente, né, eu lembro muito de um curso ali atrás que eu fiz sobre gestão ambiental e falava a diferença de produto e resíduo, né? Na verdade, novamente a questão econômica que você dá para um e para outro. Mas tudo isso foi gerado dentro, né, pensando nos recursos naturais, e que a gente tem que arrumar um lugar para disposição desse material, de alguma forma ou de outra. Então, e vai na sequência do que você comentou também, da questão do consumo, porque tudo impacta na questão do consumo. Então, a gente repensar nosso, realmente, modelo de vida. Né? Quando a gente fala na questão da economia circular, desse consumo um pouco mais reflexivo, né? Só que daí é uma transformação, talvez social até, né, Rodrigo? Então, impacta em muitas coisas aí, mas, de fato, eu acho que a gente precisa trazer esses pontos para a reflexão e para a discussão, e daí é uma reflexão individual de cada um, do quanto a gente consegue contribuir, porque não é só uma questão de política pública, né? É uma questão de atitude, e atitude daí não só de comportamento, mas também de cobrança para quem está ali dentro, no poder público.
Então, eu acho que você tocou num ponto importante, que eu acho que é a responsabilidade em termos de consumo, né? Eu acho que o nosso consumo ele deve ser responsável. Eu acho que nesse ponto tem uma estatística que eu acho bem interessante, Renata, que é a questão de se o mundo consumisse nas proporções, né, e na velocidade que o hemisfério norte, que é o hemisfério mais desenvolvido, né, se nós usássemos a mesma lógica de consumo do hemisfério norte, nós precisaríamos de 3,5 terras em termos de recursos naturais. Então, assim, é uma coisa chocante, né? Se nós aqui do hemisfério sul brasileiros consumíssemos na mesma velocidade de um americano ou de um francês, né, nós não teríamos, o planeta precisaria de 3 vezes e meia a quantidade de recursos. E eu acho que o ponto que a gente chegou é um ponto de virada, né? As pesquisas, etc., mostram que a gente está no limiar de uma possível virada de chave para não conseguir, né, retornar essa sustentabilidade que o planeta precisa, né? Que ele precisaria ter. Então, eu acho que é um momento muito sensível, né? Mas ao mesmo tempo um momento muito importante. Eu acho que principalmente esse grupo que pauta isso, que trabalha, que defende, pesquisadores, especialistas falam, né, desse ponto de virada que está quase se perdendo, né? Porque quando essa chave virar, a gente não consegue recuperar, a gente não consegue voltar, né, a um possível cenário de sustentabilidade entre a população e o planeta. Sim, e você sabe que é curioso, né? Isso me preocupa, porque ninguém sabe qual é esse ponto de virada. E outro dia até estava perguntando para o cientista, mas e aí? Qual é esse ponto, né? O quão distante estamos? E a resposta é, não sabemos, né? A gente não sabe se vai atingir amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, a gente só sabe que não estamos distantes disso. E daí, né, assim, só, talvez até para descontrair um pouco, se a gente pegar os filmes, né, de Hollywood trazendo algumas coisas que a ciência já trata há algum tempo, mas que a gente imaginava como ficção científica, eu particularmente fico com medo, Rodrigo. Eu não sei aí o que pode acontecer, né? Mas são coisas que eu acho que realmente a gente precisa refletir, talvez, né, voltando até um pouco na questão anterior, os governos não estarão preparados para o que a gente possa passar a enfrentar a partir de agora, mas é algo que talvez também a gente precisa começar a discutir, né? Se preparar um pouco mais para questões aí que a gente não sabe o que vem pela frente por conta desse ponto, talvez aí de um não retorno, da questão da sustentabilidade e tudo mais. Eu vejo muito, Renata, eu acho que não existe um consenso de maneira, né? Acho que vamos colocar assim. Existem grupos que cada grupo defende os seus interesses. Mais uma vez, a gente volta para aquela questão dos interesses políticos, financeiros, mas eu acho que é uma questão tão evidente, ela está tão escancarada, né? Que eu espero, eu acredito que em alguns anos a gente possa chegar em um consenso mais amplo, né? Eu me arriscaria a dizer até que, né, por exemplo, na década de 50, década de 60, a gente não sabia, né, o impacto que o cigarro, por exemplo, tinha. Né? E aí, depois de alguns anos, quando a sociedade evolui como sociedade, as pesquisas se sedimentam, começa a existir um consenso sobre isso. Né? Então, óbvio que é muito difícil comparar, né, a questão climática com o cigarro, etc., mas se a gente colocar, talvez, numa metáfora, eu espero que daqui a 10 anos, né, exista um consenso, assim como hoje em dia a gente entende, né, e existe um consenso claro que o cigarro, ele mata, ele é tóxico, ele é cancerígeno e etc. Mas, na época, existia um debate, existia um lobby, existiam interesses muito fortes da indústria tabagista, etc. Então, assim, essa talvez seja uma analogia bem simples, mas eu espero que a gente caminhe, né, para uma posição consolidada, colaborativa, coletiva, né, de como enfrentar uma questão como essa, né, que ao meu ver, está muito claro, é muito clara, e nós nos tornamos, né, predadores do nosso próprio meio. O planeta não é mais sustentável, o nosso modo de consumo, de produção, de vida não é
sustentável de maneira geral. Uhum. Não, acho que essa sua frase aí realmente ela define muita coisa, né? Que a gente se tornou predador da gente mesmo. Então, realmente, aí é para se pensar. E, Rodrigo, aqui para a gente também, né, pensar um pouco nas coisas que o país tem feito, me fala um pouquinho do que é o Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas. Bom, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas é uma série, né, como o próprio nome diz, é uma série de ações, de comprometimentos, né, no qual o governo ele pauta, né, como mexer e trabalhar com essa transversalidade, né, da questão de mudanças climáticas. Então, assim, são algumas coisas muito pontuais, eu acho que a gente não consegue entrar muito nos detalhes, mas são políticas públicas e metas e objetivos, mas eu acho que talvez trazendo algumas questões, né, o Brasil ele busca se comprometer com questões, por exemplo, de redução das emissões de gases de efeito estufa, reestruturação de ecossistemas, políticas públicas nacionais e comprometimentos internacionais. Então, são ações, né, voltadas aí a uma transversalidade da temática, que visam e tem esse objetivo aí de poder mitigar, né, e trabalhar, colocar o Brasil de maneira efetiva em um caminho, né, que seja contabilizado as muitas questões relacionadas ao próprio, né, a conservação do meio ambiente, a mudanças climáticas, a sustentabilidade como um todo. Uhum. Tá. E, Rodrigo, para a gente, né, ir encaminhando a nossa conversa aqui para um fim, apesar de estar muito gostosa, né? Eu acho que tem temas aqui super bacanas para serem discutidos. Que mensagem aqui que você deixa para a nossa audiência? Eu acho que é importante cobrar, né? Eu acho que a sociedade civil como um todo tem um papel fundamental de cobrar o governo, de cobrar as empresas, de poder ter, né, essa pressão positiva que eu acho que nós, consumidores, conseguimos ter com as empresas, que nós, eleitores, conseguimos ter com o Estado, né? Sem sombra de dúvidas, as organizações não governamentais muitas vezes são linha de frente nesse debate, nessa pauta, mas eu entendo também que cada pessoa tem uma responsabilidade, deve ter uma responsabilidade em tudo isso, né? Então, acho que nós chegamos num ponto que nós precisamos cobrar, mas nos cobrar também, né, nos conscientizar, nos educar sobre essas questões. Então, eu vejo muito a força dos jovens fazendo isso, né, os principais, boa parte aí, temos ativistas importantes, né, que são jovens. Essa é uma pauta cara para a juventude, mas é uma pauta que ficou popular também, né, entre jovens. Então, acho que a gente precisa trabalhar de uma maneira bastante transversal, né, multissetorial. Precisamos fazer cada um a nossa parte, né, seja na pressão, seja na cobrança, né, seja no uso do nosso voto, da nossa responsabilidade consumidor para com as empresas, mas a nossa parte no dia a dia também, dentro da nossa casa, eu acho que é muito importante. Não, perfeito. Acho que foram aí considerações de extrema importância que você fez. Eu acho que realmente a gente refletir, cobrar, né, mas realmente aí são pautas de extrema importância. Bom, Rodrigo, queria te agradecer, foi muito bacana aqui a sua participação no programa no dia de hoje, e aproveito para já deixar o convite para você voltar mais vezes. Maravilha, Renata, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo papo, tá? É assim, quando vocês precisarem, estou à disposição para falar sobre assuntos como mudança climática, entre outros, vai ser um prazer. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje, eu conversei com o especialista em relações internacionais e mudanças climáticas, Rodrigo Reis. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.